Uma boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs que nos assistem nesta noite aqui na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos falar de um tema colocado como livre pela nossa diretoria, que foi escolhido a parábola do semeador. Então essa parábola nos diz muito de quando a gente sai a falar da doutrina de Jesus para os nossos amigos e as pessoas do nosso convívio. Então Jesus disse assim, o reino dos céus é como aquele semeador que sai a semear pela vida, que sai a semear pelo mundo. Então ele disse assim, ele sai semeando. E muitas daquelas sementes, e algumas, caíram à beira do caminho. E os pássaros do céu comeram. Então essa parte dessa parábola me diz muito, porque eu desde a tenra idade de 5 anos ajudava o meu pai no plantio, na semeadura do milho, na semeadura do feijão, na semeadura da aveia, e ele me recomendava que não ficasse tão perto dele, que guardasse uma certa distância de uns 20 metros, mais ou menos, para os pássaros não comerem as sementes. Então, a princípio, eu pensava que esses pássaros que comiam a semente eram esses nossos pássaros que andam na volta ali procurando alimentação. Sim, tem esses pássaros, mas também tem aqueles pássaros do céu, quer dizer, os espíritos desencarnados que vêm se alimentar também dessa semente que ninguém aproveita, ou antes que ela germine. Então, à beira do caminho, os pássaros normais e mais a série de desencarnados que andam sempre na nossa volta. O outro tipo de terreno que ele fala que a semente caiu é o terreno pedregoso. O que é um terreno pedregoso? Que não tem muita terra, não tem sustentação. A semente cai ali e não germina. Tem um outro meio onde as sementes começam a cair, também caem, que são os espinheiros, aquelas sementes que caem no meio de espinhos. E crescem, mas ficam sufocadas pela sombra desses espinheiros. Então nós sabemos que Jesus sempre falava numa linguagem figurada, em figuras de linguagem, que são metáforas, metonímias, etc. Então esses espinhos sufocam as sementes que caem no meio deles e não germinam. E tem aquelas sementes que caem em terra boa, porque no caminho do semeador tem vários tipos de terrenos, e uns que são férteis e outros nem tanto, e outros que são estéreis. Então na terra boa as sementes rendem 30 por 1, 60 por 1 e até 100 por 1. Então a gente diz que a gente tem que semear, porque a gente nunca sabe que terreno tem no coração daquele irmão ou daquela irmã ou daquelas pessoas que nós estamos divulgando o Evangelho de Jesus e estamos semeando o bem. Então nós temos que semear e sem olhar a quem. Nós vamos falar do bem, nós vamos fazer o bem aonde nós estivermos e com quem nós estivermos. Quem ouve e não compreende como é como a semente que cai na beira do caminho. Vem aqueles de baixa vibração, ou seja, o mal, ou seja, a ausência do bem, e roubam aquela semente do coração daquela pessoa. Quer dizer, ela recebeu a semente, mas chegou alguém ali primeiro do que ela e disse alguma coisa contra, e ela esqueceu daquilo que ela recebeu, daquela semente, daquela palavra que representava a semente do reino de Deus, a semente do bem. Então aquela semente que cai no terreno pedregoso é como a pessoa que ouve a palavra do Evangelho, a recebe com alegria, mas quando sofre a influência do mundo em sua volta, logo desiste. E nós sabemos que nós temos muita influência maléfica hoje, até dentro da nossa casa,
no canto da nossa sala existe um monstro chamado televisão que nos contamina com muita coisa que não nos serve para nós e para nossa família e que é uma das sombras que afetam a semente da palavra de Jesus. Aquela semente que cai no meio dos espinhos é como a pessoa que ouve a palavra, entende, mas a ilusão do mundo a sufoca. E ela, a palavra, não dá frutos. Quer dizer, ela até escutou a palavra e entendeu, mas aí quando ela está naquele dia a dia nosso atribulado, que a gente vive hoje, ela esquece daquilo que ela ouviu. Mas, felizmente, nós temos a semente que cai em terra boa, que é como uma pessoa que ouve a palavra com os ouvidos de ouvir. A entende com o coração, mas depois de passar pelo crivo da razão. O que ela faz? Ela analisa, ela vê, ela pondera tudo aquilo e diz, olha, isso aqui é verdadeiro. Eu tenho que aceitar isso aqui no meu coração. Quer dizer, fazer essa viagem do cérebro até o coração, para entender a palavra de Jesus, para cultivar a semente do semeador. Então, essa certeza vai produzir bons frutos. E esses frutos irão amadurecer a partir de esforços contínuos, estudos sérios e aprofundados do Evangelho de Jesus. Aí então nossa reforma íntima começará a produzir os frutos dessas sementes, que a princípio vão ser 30 por 1, à medida que nós nos esforcemos mais e evoluímos mais um pouco, podem ser 60 por 1, e quando nós estivermos bem preparados, com o coração cheio dessas verdades do Evangelho de Jesus, essa semente chega a dar 100 por 1. Quer dizer, quanto mais brando, quanto mais amoroso, quanto mais fortificado estiver o nosso coração, mais frutos nós vamos conseguir tirar dessa semente quando ela cair numa terra boa. Então, nós primeiro teremos que ser essa terra boa, o nosso coração tem que ser essa terra boa para dar esses frutos a 100 por 1. Porque nós não sabemos quantas pessoas nós vamos encontrar que são terra boa ou que serão terras boas. Então nós temos que nos esforçar para primeiro nós sermos aquela terra boa onde vai cair a semente do reino de Deus, a semente do Evangelho de Jesus. Então que a gente pense nisso, que tenha ouvidos de ouvir e ouça com o coração essas verdades, essas sementes que Jesus falou na parábola do semeador. Que o nosso mestre, o nosso guia, continue nos trazendo sementes de amor, sementes de paz, para que a gente possa plantar no caminho dessa nossa existência terrena. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.